horas da manhã. Eu tenho entrado ao vivo direitinho. E vamos lá. Estou aqui vendo aqui, conferindo algumas coisas. E hoje é o 55º dia, uma segunda-feira, e a gente vai bater um tópico importantíssimo. Hoje vai ser legal pra caramba. Então, cara, eu vou até dar um oi aí, ó. Vamos lá, um oi pra galera, ó. Vou dar um oi pro Clube da Manhã, que tá sempre com a gente aí, o Oi, Criando Leões. E outras 48 pessoas entraram. Mônica Oliveira, Luma Gomes, Igor, _30, Eduardo.Andrade.bm. Ó, que legal. O Lucas Rocha, que trabalha comigo, que é o Luquinha da câmera. Manu Angelucci, Bruno Dias Oliveira, bom dia, bom dia. Janaína, prof. Janaína. Janaína, puta que pariu, cara. Janaína tá em tudo quanto é lugar. E aí, Janaína, você tá em tudo quanto é lugar, hein? Inclusive, estaremos no Fábrica de Valores no dia 13 em Manaus. Galera, compra o ingresso, vale a pena. Tem um monte de gente meio puto comigo por causa dos eventos do Fábrica. Principalmente os coaches do Brasil, cara. Os caras cismaram de querer falar diferente. Porra, cara, esse dia eu tive uma problemática com os coaches. Eu tive não, eles que arrumam comigo. Porque é o seguinte, eu deixo todo mundo dar opinião. A pessoa tem mania de falar diferente do que eu acho. Toda hora vem alguém e fala: não precisa acordar às 5 da manhã. Eu sei, galera. Eu acordo às 5h20 naturalmente. Nós, excepcionalmente, estamos tacando 66 dias, isso é excepcionalmente, acordando às 4 da manhã, 4 e pouca, para as 5, a gente ter aula. Tem que explicar para esses jumentos que essa porra não é para a vida inteira. Logicamente, muitos de vocês vão criar o hábito de acordar antes das 6 da manhã, que é muito legal. Evandro, mas eu trabalho muito até tarde. Pô, cara, acostume-se a acordar antes das 7. Ô, Evandro. Mas eu trabalho até 2 da madrugada, meu trabalho. Então eu acostumo-se a acordar antes das 9, antes das 8. O importante é que você tenha a cultura de acordar cedo. Evandro, mas no final de semana eu durmo pra caralho. Ótimo, não tem problema. Você tá descansando. O importante é a gente conhecer a essência da coisa. Qual é a essência da coisa? Eu acordo cedo para antes da maioria, ou não por termos competitividade com a maioria, mas comigo mesmo, porque eu tenho muita tarefa. Eu acordo bem cedinho, que naturalmente, o meu natural, pessoal, é acordar 5h20, 5h30. Então eu acordo, tomo um banho, tomo um café e vou fazer o meu cardio em jejum, que é a minha atividade física em jejum para controle de BF, que é Burning Fitness, não, é Burning Fat, que é o controle de gordura. Beleza, que é a queima de gordura, o controle de gordura. E aí, que é uma sigla que você mede a sua gordura corporal. Eu não corro, não faço de alto impacto, para não machucar meu corpo, que está acima dos 40. Depois disso, eu gosto de voltar para casa, trabalho um pouquinho em casa, com o meu office, depois eu vou para a empresa. Ou seja, quando dá 9 horas, eu já resolvi a maioria das coisas da minha vida tudo, já pensei, meu cérebro está acelerado. E quando tem muita gente acordando, eu já estou há muitas horas no ar. Evandro, mas você dorme tarde. Tudo bem, mas para o meu organismo, eu já me adaptei a dormir entre 4h30 e 5 horas. É o normal. No final de semana, eu dou um gás, durmo mais. E tudo deu certo na minha vida. Pessoal, eu faço isso desde os 12 anos de idade. Evandro, você igual ouvi ontem, você é maluco, você e seu grupo são malucos. Eu falei, eu e o meu grupo. Eu, Abel Diniz, Jorge Paulo Lema, Ayrton Senna, Jack Ma, Arnold Schwarzenegger, Will Smith, Stallone, todo mundo é maluco. Você que tá quebrado, gordo, fudido, na merda, é você que tá certo. Eu passei em 12 concursos públicos, eu fundei uma empresa, fiquei milionário, eu que tô errado. Então, cada um na sua, irmão. Vai você fazer o que você quer e vai eu fazer o que eu quero. Eu tenho uma porrada de gente que faz um monte de coisa que eu não faço e nem por isso eu tô nem aí fora do Brasil. Então é assim que funciona, beleza?
Então, tá justificando aí. E os coaches ficam bravos por outro lado, porque hoje tem 10 fórmulas para você fazer sucesso em um ano. O palhaço postou aí, e o cara leva milhões de pessoas, hein? O cara posta: você não precisa acordar todo dia às 5 da manhã. Você não precisa ler 10 livros por mês. Primeiro que não dá para ler 10 livros por mês. Eu fiz a postagem lá de sacanagem. Se você lê um por mês, você já é um herói. Não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, porque tem o método tal. Meu irmão, se liga. Tá enganando os outros, porra. E outra, se os coaches descobrirem, e vocês descobrirem, que é só você ler, e ler pra caralho, e ler a literatura certa, você consegue conquistar o mundo, e não precisa de ninguém, não precisa pagar pra isso, tanto que eu tô fazendo essa merda aqui de graça, aí, irmão, fudeu. Aí que ninguém tem nada, beleza? É foda, é o que eu ensino no Fábrica de Valores. Mas tudo bem. Dia 13 em Manaus. São Paulo foi um sucesso. Salvador nem se fala, o pessoal viajou do Brasil inteiro pra lá, eu quero você lá também, beleza? Então já deu o recado aí, o pessoal já entrou. Nosso desafio. A gente está no 55º dia, 55, então a gente tá aqui, 55. Cara, tá bonitinho a minha tabela. Quem começou uma semana antes, tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Quem começou uma semana antes, pintou aqui, ó. Eu comecei uma semana depois. Teve gente que começou depois, tá mais pra trás aqui. E aí vai estar aqui, daqui a pouco vai estar com tudo preenchidinho, beleza? Isso aqui, cara, é um desafio pra vida. Eu aconselho quem pegou todos os dias aí a guardar, porque o nível de pessoas, são poucas as pessoas que conseguiram chegar a esse nível. Beleza. Como a gente já deu um tempinho nos recados, hoje é uma segunda-feira, no dia 55. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é se destacar a multidão. 95% das pessoas não estarão aqui com a gente acordando essa hora, e por isso não liguem para as críticas. Ou seja, se 95% das pessoas não aguentam o tranco, ela naturalmente vai te criticar. Tem uma porrada de gente aí te perguntando aí: você é maluco? Você comeu cocô? Você tem merda na cabeça? Acordando aí às 5 da manhã? Por que você está acordando às 5 da manhã, cara? Vai estragar a sua saúde. Essa mesma pessoa que você fala que você acordando às 5 da manhã vai estragar a sua saúde, é geralmente a pessoa que te convida para um churrasco para comer gordura, para comer aqueles queijos gordurentos, para tomar cerveja, para ingerir uma cerveja junto com carboidrato, que é gordura vazia, que é caloria vazia, junto com gordura pra caralho, com carboidrato, para traumatizar o seu corpo. A pessoa que geralmente é endividada, está no SPC e no Serasa, não tem noção financeira e mais. Isso que a gente está fazendo aqui nessas lives dos 66 dias, que a gente está na parte financeira, só que é coisa pra gente retardada. Quando você começar a falar 50, 30, 20, o cara vai te chamar de maluco. Quando você falar em recuperação, o cara vai te chamar de maluco. Quando você falar de consciência financeira, o cara vai te chamar de maluco. Quando você falar que tem que guardar dinheiro por 10 anos, o cara vai falar que você não está vivendo, que você não tem vida, que você é desesperado, que você é louco. Mas quando você ficar mais velho, que você ficar um velhinho legal, as pessoas vão te criticar, porque vão falar que você é riquinho, um velhinho metido, um velhinho que tem as coisas, porque eu sou o velhinho do lado que não tem nada. E outra, pessoal, eu sou meio cético. Eu não tenho pena de velhinhos bonzinhos que ficam reclamando, porque eles são jovens que cagaram no pau. Esses dias eu estava vendo lá uma reportagem aqui da mãe da Marta, uma velhinha extremamente simpática de Alagoas, e ela com aquela cara de choro, falando: ai, a minha filha me ajudou a comprar uma casa. Cara, dá uma comoção. É mais velha, tá mais frágil, fica chorando, pega um leicinho, fica na cara lá chorando e tal. Mas tudo bem, mas no próprio decorrer da reportagem, que as pessoas não reparam, porque as pessoas gostam de ter pena, que é esse sentimento vil, e eu costumo olhar com olho crítico. Ela estava dizendo lá: eu não queria que ela jogasse bola, eu não queria que ela viajasse, eu não queria que ela fizesse, eu não queria que ela saísse perto de mim, porque eu precisava dela trabalhando para me ajudar, eu queria isso, queria isso. Então, por ela ter uma vida também que ela não soube se corrigir durante o tempo, a mãe da Marta, ela quase fode com o sonho da Marta. A Marta teve que meter a cara, a Marta acordou cedo, saiu do senso comum, pensou fora da caixa, foi fazer teste no Fluminense, saiu do interior, se fudeu toda, ralou e deu uma casa pra mãe dela. A mãe dela ficou chorando lá: ai, minha filha fez, ai, que felicidade. Ah, vai tomar no cu, porra. Então quer dizer, só porque ficar velho eu tenho que ter pena agora de uma vida desgraçada que fez merda? Então você, eu sou idiota, tá me vendo aqui? Se prestar atenção nos outros te criticando, você vai ficar no final da vida
igual todo mundo fica. Tem uma casinha e tudo no diminutivo. Que merda. Tem uma casinha, não fez nadinha, não viajou para lugar nenhumzinho e ficou um velhinho muito bonitinho, fudidinho, dependendo do INSzinho e dependendo da UPinha. UPA é o caralho. Eu quero ficar mais velho e depender do Albert Einstein. Eu quero ficar mais velho depender do Copa d'Or. Quero ficar mais velho, cara, morando na beirada da praia e eu vou batalhar para ter isso. E hoje eu tenho força de trabalho. Então eu quero que o mundo se foda e meu pau cresça, porque no final das contas tá lá o Neymar, não tem porra nenhuma a ver com isso. Eu fiquei puto nas postagens do Neymar, porque o Neymar, a única coisa que ele queria é que ele venceu na vida, o cara é bacana, tem talento, é legal, tem um monte de gente que inveja o moleque por causa disso, ou o moleque tá na pista, ou o moleque tá solteiro, tá com o pinto lá e colocou o piu-piu dele naquele bumbumzão daquela menina que viajou lá só pra dar pra ele e depois não conseguiu engravidar. A otária deve ter colocado um monte de esperma no rabo em vez de colocar no lugar certo, não engravidou. E o que ela fez? Ela foi e deu um depoimento acusou o cara de estupro. E fica um monte de esquerdista aí no mundo acusando o cara. Então o mundo é feio, vamos para a live. Vamos lá. A fuga dos ratos. Levanta essa introdução necessária? Lógico que o pessoal tá chegando a 9 mil agora. Fuga dos ratos. Olha só. Ganhe seu dinheiro antes de gastá-lo. E não somente se... Pô, cara, tá foda. Eu mesmo não tô entendendo o que eu escrevi, cara. Tá foda. Peraí. Ganhe seu dinheiro. Minha letra tá uma merda. Antes de gastá-lo. E não somente seus ganhos da mesma forma que aumenta a sua renda. E não gaste e não invente os seus ganhos da mesma forma que aumenta a sua renda. Beleza? Olha só, o que eu quero dizer com isso? Não começa, eu anoto, eu faço todo o croquis e às vezes eu consigo eu mesmo não entender a porra da minha letra. Vamos lá. Qual é o importante aqui da fuga dos ratos? Cara, você não pode ter uma vida onde você começa a sua vida financeira ganhando 1.000 e gasta 1.000. Aí depois de 6 meses você é promovido, ganha 2 e gasta 2. E depois você tem uma vida de produção, você é promovido e começa a ganhar 10 e gasta 10. Mais uma coisa importante, quando eu falo gasto, você tem que tomar cuidado. A gente tem a técnica, que é o 50, 30, 20. Qual foi essa regra que eu ensinei para vocês? Que tem um monte de gente reproduzindo isso aí. Cara, quando for reproduzir, a gente vai chamar isso aí de método EGF. Eu criei do nada aqui, que é Evandro Guedes de Finanças. Por quê? Porque os conceitos são diferentes, eu mudei essa porra toda, que é um negócio que eu uso pra mim e uso com os meninos. Senão a gente vai se confundir. Lembra que o 20 é fixo, o 50 é variável. E o terceiro são as reservas, que é o 30%. O que são os fixos? É tudo que você não tem controle, que você não consegue cortar do dia pra noite. Basicamente são os financiamentos. O que é isso? Financiamento de carro e casa. Então se você ganha 10 mil, você vai ter 2 mil para financiamento. Por quê? Porque é 20% de 10 mil reais. Se você ganha 10 mil reais, você vai ter os gastos do dia a dia. Evandro, o que é gastos do dia a dia? Cara, é todo o gasto que você tem para viver. Por isso que eu falo que é melhor aluguel do que comprar uma casa. Por exemplo, depois eu faço conta, tá? Vou fazer conta durante o processo nosso aqui, outro dia eu vou fazer conta. Se você tiver o gasto do dia a dia, se você ganha 10 mil reais, o seu gasto do dia a dia vai ser 5 mil reais. E aí é interessante, porque se você tem uma casa financiada, ela entra na conta de cima, nos 2 mil. Mas se você tem um aluguel, ela entra na conta de baixo. Se você aluga uma casa, o valor desembolsado mês a mês é quase a metade ou menos da metade do que é um valor de financiamento. É muito melhor alugar do que comprar se você está no início da sua vida financeira. Depois você pode comprar uma casa por conveniência, não por necessidade ou não por medo. O que é por medo? É aquela velha ideia de eu vou chegar na minha vida, eu vou ter alguma coisa pelo menos. Isso é coisa de pobre, cara, ou de classe mediana, que ensinou errado aquela classe mediana, classe média que vai estar sempre endividada, vai estar sempre vivendo uma fuga dos ratos. E os 30% que você divide, 10, 10 e 10. O que é isso? 10% que é investimento, que é onde você vai botar 1.000 reais, por exemplo, a longo prazo, isso há 10 anos, 15, 20 anos, você vai esquecer esse dinheiro. 10% que é emergência, que é aquele dinheiro que você deixa para os imprevistos normais, que acontecem sempre.
e 10% para projetos. O projeto, por exemplo, é quando você tem que trocar um carro. Isso a gente já viu. E dessa brincadeira, se você ganha 10, você vai colocar 3 mil. O grande desafio é você conseguir bater 5 mil reais no variável. Esse é o grande desafio. É você pegar 50% dos seus ganhos e conseguir pagar o seu dia a dia. Quem não consegue, entra na fase de recuperação, que eu ensinei vocês como a gente faz e tem um tempo. Só que o grande problema é que quando você entra na fase de recuperação, que você começa a entender, você tem duas formas. A primeira, pegar o que você ganha, diminuir os gastos a ponto de sobrar aqueles 30%, ou você entende quanto você ganha, segura seus gastos, diminui um pouquinho e aumenta paralelo o que você ganha. Cara, eu sempre gosto da segunda teoria, que é aumentar os ganhos. Não tem essa, cara. Aumentar os ganhos tem que aumentar sempre. Eu vou dar um exemplo. Eu sou um exemplo. Ó, eu tenho meu salário no Alphacom, eu sou CEO, presidente da companhia, então eu tenho um salário regular. Eu recebo o que eu dou aula. Aí, Evandro, mas você ainda dá aula? Eu dou, cara, eu tô em fase ativa. Você não precisa, eu sei que não precisa, mas eu dou. E eu escrevo, eu sou autor. Beleza, Evandro, mais o quê? Mais um monte de coisa que eu faço, entendeu? E eu estou escrevendo outros livros também. É legal, eu estou sempre aumentando a minha renda, de forma que eu consiga, lógico. Evandro, mas eu não sou especial em nada. Eu sei, cara, como emprego vai ser vendedor. Vende Avon, vende Jequiti, vende alguma porra, cara. Vender, você consegue vender. Sempre tem alguém querendo comprar alguma coisa. Vira representante de alguma coisa, aumenta sua renda. Evandro, olha só, se eu estava conversando com um cara explicando isso aqui financeiro, foi legal, porque o cara falou assim: mas eu vou ganhar muito pouco vendendo. Eu falei, peraí, me explica o que é muito pouco. Quanto você ganha? O cara falou pra mim, Evandro, eu ganho 3,5, acho que ele falou. Mas eu acho que não vale a pena, porque eu arrumei um emprego pra trabalhar nos horários de folga, vendendo, e tá me rendendo líquido uns R$1.000. Eu falei, mas você quer mais pra que isso aí? Olha só, você ganha 3.500. 30% dos 3.500 dá R$1.000, basicamente. Basicamente, o que você está ganhando extra, coloca para investimento, emergência e projetos, dá exatamente os 30%. E usa o seu dinheiro para o resto, que você já segue sua vida, você já consegue se organizar, você já está aumentando sua renda, então ajuda. E aí eu expliquei para ele na técnica. Ele olhou e falou, caralho, cara, é mesmo. Mas calma aí. Sabe essa técnica aqui que eu acabei de explicar, do 20 a 50, 30, que agora você vai chamar de método EGF, que é Evandro Guedes Finanças, quando você tiver que postar essa merda, que as pessoas sabem aonde vão pedir explicação, para não ficar postando besteira. Você já ouviu um cara postando ontem 50, 20, 30, colocando 30 como lazer? Não tinha nada a ver, não sei de quem ele ouviu essa merda, aí fica ensinando errado pros outros. Aí é foda, a gente acaba sendo conivente com gente que ensina errado. Eu não tenho problema de repassar não, só repasso certo, né? Eu tirei a fuga dos jatos, é a teoria do livro do Pai Pobre e Pai Rico, do Roberto Kiyosaki, né? Kiyosaki, o nome do cara. Muito legal o livro Pai Rico, Pai Pobre. Diz o seguinte, quanto mais você ganha, mais você gasta. Eu criei uma narrativa, não em cima do livro, mas uma narrativa em cima de uma menina que trabalha comigo. Não vou comentar o nome dela por dados, assim, por respeito a ela, mas ela é chamada dentro do nosso universo lá de fuga dos ratos. Eu chamo, porque eu tenho um monte de efeito, né, cara? Por exemplo, quando passa gente ruim na minha vida, existe um cara que passou na minha vida e na vida da empresa, o cara, ele é, tipo, o cara não tem caráter mesmo. Eu costumo dizer que o ser humano sempre tem que ser recuperável, né? Mas, cara, o ser humano mais vil que eu conheço passou na minha mão, a nível de Hitler. E tudo que a gente faz que tem algo ruim, a gente chama de efeito MA. Por quê? O efeito MA. Cara, efeito MA é porque tem alguém que fez merda em nível ético e moral. O cara não tem caráter. Então a gente chama ele de efeito MA. Essa menina é um sucesso, cara. O que ela é? Aí a gente chamou ela efeito, o nome dela. Quando a gente fala efeito, o nome dela, a gente sabe que é fuga dos ratos. O que aconteceu? Ela entrou no primeiro ano nosso como... Cara, eu sou brutalidade mesmo, tá? Eu tô coçando o ouvido com a caneta. Tipo assim, eu sou balaria, eu sou chucrão. Aqui em casa a Yasmin fala que eu sou chucraria, né, cara? Eu sou delicado, feito um burro dando coisa. Vamos lá. No primeiro ano, ela entrou como estagiária. Olha que interessante.
Quando ela entrou como estagiária, ela ganhava, sei lá, uns R$600 como estagiária. E, se não me engano, ela já era casada, estava casando, e a vida dela se amoldou em R$600. Depois disso, ela teve uma ascensão meteórica, tá? Do primeiro para o segundo ano, sei lá, ela foi contratada e começou a ganhar uns R$1.600. Já aumentou pra caramba. Então ela ajustou no primeiro ano os ganhos aos gastos. Quando ela foi promovida, ela não sabia que ia ser promovida e ela teve um aumento aí de basicamente quase uns 300%. Cara, imediatamente pelo relato dela, ela ajustou os gastos aos ganhos. Ela aumentou, falou, estou ganhando mais, agora vou gastar mais. No terceiro ano, ela subiu isso aí por uns R$3.000 e pouco, 3.500, ou seja, ela dobrou os ganhos dela de pouquinho, do segundo para o terceiro, e adivinha o que os gastos fizeram? Dobraram junto. Do terceiro ano em diante, o que acontece? Cara, eu não lembro se foi no terceiro ano dela, no terceiro e pouquinho, eu sei que ela começou como estagiário de marketing, e com 3 anos, porque ela é muito proeminente, a menina é muito esperta, eu que achei ela, eu que identifiquei ela, e eu que resolvi dar oportunidade para ela. O que ela fez? Ela deu um salto, tipo, sei lá, cara, para uns R$7.000. Olha só. E ela é minha líder, muito novinha, tem 23 anos e toma esporro meu irmão a nível Thundercat, cara. Porque ela é muito nova, então ela ainda tem uma grande porcentagem de merda na cabeça, que são os novos. E eu tô fazendo ela amadurecer, porque o cargo dela tem que amadurecer e ela tem que aguentar pancada. Se ela suportar as minhas pancadas, que a vida vai dar, e eu tô ensinando para ela, tô fazendo papel de pai também, que é isso que eu faço, ela vai crescer muito. E ela chegou ganhando mais ou menos uns 7.000. É um exemplo hipotético, tá? Mas é daí para fora. Mas eu acho que esse exemplo é real mesmo. Cara, o que acontece com ela? Ela saiu em 2 anos e meio, 3 anos, de 600 para 7.000. Isso deu 12 vezes a mais do que ela ganhava originalmente. E nesse curto espaço de tempo, ela conseguiu, numa velocidade acima do normal, ajustar os ganhos aos gastos e fazer merdas estratosféricas, não saber quanto devia ao certo, financiamentos que não tinham nada a ver. Então ela se desorganizou, que ela estava nos 95% de pessoas normais. Aí o que aconteceu com a vida dessa mocinha? Ela entrou no projeto financeiro meu, que é basicamente o que vocês estão fazendo aqui. Lógico que lá é de uma forma mais organizada e regular. Lá tem eu dando vários outros conselhos, é um negócio um pouco mais aprofundado, é uma mentoria muito apertadinha, muito que eu utilizo em mim, eu utilizo neles. Eles se assustaram, teve toda aquela fase, e aí ela, se ajustou. O que acontece com ela? Eles lá estão na busca incessante, porque isso aí demora, pessoal, para alguns 6 meses, para outro 1 ano, para outro até 2 anos. Eles estão numa busca incessante para encaixar a vida no 50, 30, 20. Aí eu já ensinei com eles. Bota o seu projeto a médio e longo prazo para encaixar no 50, 30, 20. E agora você está alerta, minha filha, no principal problema. Porque você tem os seus gastos, você tem os seus ganhos, você já olhou para o lado certo, que é o primeiro momento é olhar para os gastos e tentar pegar os gastos que são necessários para a sua vida, mais os que são necessários e não urgentes, e tirar todos os inúteis e descer um pouquinho para ter aquela margem de sobra. E se você não tiver aquela margem de sobra de 30%, o que você vai ter que fazer? Ó, o 30% está aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó, 30%. Se você conseguiu descer só um pouquinho, você vai ter que batalhar para quê? Para subir os seus ganhos. Na hora que você subir os seus ganhos, você encaixa automaticamente ali. Por quê? Daqui a pouco, do jeito que ela está, se ela aguentar as pancadas, se ela mudar um pouco a perspectiva dela que ela tem lá dentro, se ela mudar a visão, se ela souber em quem ela vai seguir, se ela andar para o caminho da luz, o que vai acontecer com ela? O próximo passo dela é pular, por exemplo, de uns 7 para uns 10. Se ela pular para 10K, é só ela fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer um ajuste aqui para você entender. Olha só. Imagine que uma pessoa ganhe. Eu vou radicalizar, tá? Uma pessoa ganha aqui R$6.000. Só para você entender, eu vou botar um contexto de 100 mil. E ela pula para um aumento para ganhar R$10.000. Evandro, como é que isso pode acontecer? Cara, de várias formas. Ela pode passar no concurso público,
que é o nosso universo, aí passa muito rápido. Ela pode ser promovida, ela pode arrumar um segundo emprego, ela pode ter uma renda extra de alguma forma. Eu sei que ela pulou de um ganho de 6 para 10. Quando ela pulou de um ganho de 6 para 10, no 6, se ela tentou se ajustar quando ela ganhava 6, ela conheceu a técnica EGF aqui. E aí o que ela fez? Ela colocou aqui 20% de fixo, 50% no variável, e ela teve aqui 30% de reserva. O que ela tinha aqui? 20% dá R$ 1.200 que ela tinha de financiamento. 50% ela tinha 3.000 para viver a vida dela. E 30% ela tinha 1.800 para dividir 600 de investimento, 600 de emergência e 600 na parte de projetos. Legal. Aí o que acontece, pessoal? Pode estar acontecendo duas coisas básicas. A primeira coisa que pode estar acontecendo, quando ela ganhava 6.000, que ela tentou adotar esse sistema aqui, simplesmente ela não conseguia. Ou seja, o variável estava mais de 50%, o fixo estava mais, o 30%, ela estava meio perdida. Então ela podia estar de duas formas. Nossa, deu uma pressão no ouvido. Beira-mar é foda. Ela podia estar em recuperação, ou seja, os gastos maiores que os ganhos, ou ela podia estar no 0 a 0. O mais importante é quando aumentar os seus ganhos abruptamente ao tempo, e você tem que buscar daqui a um tempo aumentar seus ganhos, você só vai tentar ajustar, que você vai conseguir automaticamente, você não vai inventar moda. Aí, Evandro, o que eu faço? Cara, você vai pegar seus limites, vê se você entende. No fixo de 20%, você tinha 1.200 ali, você passa a ter um fixo de R$2.000 para financiamento. Às vezes, pessoal, você acordou a tempo, viu que estava gastando mais em todas as linhas que você podia, não estava encaixando no projeto que você deu, estava dando até desespero, e de repente você aumenta a sua renda. Ou seja, quando você ganhava 6, você tinha um limite de 1.200, e esse limite estava estourado em 600, então você estava gastando R$1.800 nos fixos, então tinha um rombo. De repente você aumentou sua renda, foi para 2.000, pronto, você cobriu e ainda sobrou dentro da técnica. No variável, no variável você tinha 3.000, e aí agora você tem 5.000 para gastar no variável, então você vai conseguir ter mais gastos com o seu dia a dia sem problema. E aonde você tinha 1.800, agora você tem 3.000. Cara, você encaixa automaticamente ali. Aí tem gente que pergunta assim, pô, mano, mas o que eu faço? Se eu já estou ajustado, eu ganho 6, eu estou justinho, 1.200, 3.000 e 1.800. O restante eu não posso jogar todo investimento? Não, cara, não pode. Vai ser uma falácia. Você vai tentar juntar dinheiro demais, uma hora você vai fazer merda. Pode aumentar os seus gastos, não tem problema. Quando aumentar os seus ganhos, se estiver dentro dos limites 20, 50, 30, você vai estar efetivamente fugindo da fuga dos ratos. Agora, pessoal, tem que viver, não tem problema. Quando eu coloco esses 30% aqui, que eu dou principalmente a ideia dos projetos, eu vou explicar para vocês depois como eu faço, cara, é saudável ter as coisas legais. Eu não vou dizer para você que você não deve ter as coisas legais. Agora, quinta-feira, eu vou fazer um vídeo no Instagram, vou filmar lá. Até quem quiser ficar aí no Instagram na parte da manhã, na quinta, se liga aí que eu vou fazer um ao vivozinho lá na quinta, vou gravar, vou botar no Stories. Eu vou pegar meu carro, uma nova X5 da BMW. O carro é sensacional, eu encomendei o meu, veio da Alemanha. Esse não foi fabricado em outro lugar, foi na Alemanha mesmo, tá? Veio com todas as sacanagens, o carro mais tecnológico que tem hoje. Um negócio maneiro, dá um pau na X6, tá? É a diesel, tá assim, uma maneiro pra caralho. Por que você também não pode trocar seu carro? Só que lembra, na minha vida eu consigo contar na mão. Quando eu comecei a minha vida, eu tinha um Chevette daquele antigo 76. Depois comprei um Fusca, depois comprei um Cadete, que eu acabei com ele num acidente, quase morri, que já era velho. Depois comprei um Gol 89 com motor 82, que todo mundo conhece. Depois fui lá e comprei um Astra. Depois desse Astra, eu comprei um Golf. Também não era novo não, quando eu estava no DEPEN. Depois eu comprei o primeiro carro zero da minha vida, que foi um Corolla. Depois do Corolla eu comprei um Sorento, segundo carro zero da minha vida. Depois do Sorento eu comprei uma SW4, que não era zero, mas era seminova. Depois da SW4 eu comprei a X6.
E agora eu comprei a X5. Foram 11 carros na minha estrada de vida, desde que eu me entendo. O primeiro carro eu comprei 16. Então 16, 26, 36, 46, 30, tira 3, 27 anos. Em 27 anos eu tive 11 carros. Você viu que a escadinha foi subindo? Eu demorei um tempão para ter o primeiro carro zero. E aí eu já era do Departamento Penitenciário Federal, eu era servidor federal, e eu dava aula e tinha um curso, então eu tinha rendas extras. Então não tem problema você trocar o carro. Mas toda vez que você enfiar isso em projetos, eu nunca quis comprar um carro e comprei o carro do dia para noite. Quando eu era mais novo eu era mais impaciente, lógico. Agora não. Agora, cara, eu tô há 2 anos falando que eu ia trocar de carro. Há 2 anos eu já estava com essa linha projeto que eu uso em mim, isso eu ensinei para os meninos. E ainda coloquei a minha X6, o pessoal queria pagar. Quer ver? Vou falar os valores. Cara, a X6 é um absurdo de cara, né? Ela custa uns 500 e poucos mil reais. Essa X5 que eu comprei, ela custou 598 mil. E aí eles queriam me pagar, tipo, o carro na FIP vale 312, 315, a X6 antiga, eles queriam me pagar 260. Eu falei, cara, não vou vender 260. Ah, mas você tem dinheiro? Eu sei, mas eu não enfio o dedo no cu e rasguei. Eu entendo de finanças, não vou fazer. Então deixa o carro aqui. Aí deixa o carro lá, o Danilo conseguiu uma negociação para mim legal, pagou muito acima do valor, o preço, o Danilo é um cara excepcional. O carro ficou lá 2, 3 meses lá, entrou, a entrada foi maior. Enfim, eu acho que esses valores, eu acho que os valores certos, depois eu tenho que perguntar para o Danilo, nem sei os valores corretos, tá? O Danilo é que sabe. Mas enfim, no frigir das contas é mais ou menos por aí. E aí, eu sei que eu tive uma vantagem na hora da troca, mesmo não precisando. Na minha fase de vida eu não preciso disso, mas as outras pessoas falam que não precisa, eu preciso. Então eu não quero jogar dinheiro no lixo, porque é igual o joelho. Você pode ter ele bom hoje e tá tudo ok, você pode fritar ele, mas amanhã você vai precisar dele. Então, cara, se organize financeiramente dentro desses projetos. Emergência, cara, emergência tem que ter, cara. Por que você tem que ter emergência? Porque, cara, nada é óbvio, merdas acontecem e tudo na vida tem que ter um dono. Então toda hora acontece uma merda diferente da tua vida. Então você tem que estar programada para ele. E o investimento, pessoal, a gente vai fazer umas contas, umas simulações, para você ver o que acontece. Olha, eu tenho 43, então 43, 53, 63. Se eu quiser mexer no dinheiro aos 63 anos, que diga passar, eu vou estar um garoto ainda, é só fazer conta quanto eu vou ter daqui a 20 anos, com juro composto, mexendo numa taxa aonde você vai ver que nos primeiros anos a gente se conforta muito bem. Se a gente pegar uma média de 9% da taxa Selic hoje, se a gente pegar 9% nos primeiros anos, está ótimo, pessoal. Aí tem gente que vai falar assim, não, você tem que batalhar para você ter uma rentabilidade maior. Você vai ver que no início você vai juntar pouco dinheiro, que é o chamado colchão financeiro. Cara, o início, ele não dá nem muito tesão, porque você tem que se segurar, porque você consegue juntar pouco e a rentabilidade é pequena. Depois que o bolo estiver maior, aí você vai começar a entender de finanças, aí sim você pode atacar com mais tempo para poder entender. Hoje você não tem muito tempo para entender onde você vai investir esse dinheiro. Porra, tem caras, por exemplo, como o Thiago Negro, que diga-se passagem, um cara gente boa pra caralho, e eu converso com ele, a gente marcou de se encontrar em São Paulo, as agendas não bateram, mas a gente vai se encontrar esses dias, porque o legal é que eu faço até essa parte aqui, eu faço essa primeira parte, que é organizar financeiramente o cara, e ele faz exatamente a outra, ele faz, pegue e maximize as rendas. Ele dá muitas dicas legais e a maioria das dicas dele é para você não ter trabalho, então aí tá até ok. Você fala, pô, o Evandro tá mandando eu colocar no CDI Max lá que vai dar 9%. Mas às vezes o cara te indica para você fazer um outro tipo de investimento, aí é legal você seguir o cara, porque ele é melhor do que eu nessa ponta de investimento. Tanto que eu não mexo com trader, não mexo com essas porcarias, eu tenho gente que cuida disso para mim. Mas de qualquer forma, você vai ter esse dinheiro que vai ser investido e ninguém vai mexer por muito tempo. Você não vai, esse dinheiro aqui é aquele meio que a gente brinca, até fala que ele é sagrado, o dinheiro de investimento. A gente faz uma simulação para 20 anos e olha que eu tenho garotos muito novos aqui me vendo. Você que tem 25, está muito na vantagem. 25, 35, 45, 55, 60, eles têm 40 anos para deixar o dinheiro guardado. Aí você fala, pô, mas 40 anos, o que eu quero que você faça? Um teste. Quando eu começar a falar guardar dinheiro a 20, guardar dinheiro a 30, 40 anos, eu quero que você faça uma pesquisa, vai ser a tarefa de hoje. Vá hoje. E não deixe de fazer, tá? Nessa segunda-feira. Converse com alguém que tem mais de 60 anos e pergunta para ele quanto de dinheiro ele tem guardado. Logicamente ele vai falar que nada.
E aí você vai criar na sua cabeça uma fantasia, uma visualização da chamada renda passiva. E aí nós vamos fazer um cálculo durante essa semana de quanto você guarda agora que é novo e quanto você teria na idade dessa pessoa que você entrevistou, e você verá quanto você receberia passivamente, ou seja, o seu dinheiro está parado e você teria um X. E a gente vai fazer a regra da riqueza. O que é ser rico hoje? Já adianto. Ser rico é você, sem a sua força de trabalho, ganhar passivamente, ou seja, ganhar sem precisar trabalhar, uma renda que tem investimento sem mexer no principal, que te satisfaça e consiga que os 20, 50, 30 funcionam. Pô, não tá de sacanagem? Quer dizer que eu posso trabalhar para ter uma renda passiva onde eu tenha meus financiamentos quando eu ficar velhinho, vou ter meu carro zero, por exemplo, eu vou ter os variáveis, que é pagar minhas contas, e ainda vou ter os 30% que eu ainda posso guardar dinheiro em cima daquilo. Isso aí é uma noção de riqueza, não é a quantidade, é a qualidade de vida que você tem com o dinheiro que você precisa para viver. Fica com Deus, forte abraço. Não esquece, dia 13 tem o Fábrica de Valores, eu quero todo mundo lá mesmo, que você seja de outro lado. Deixe seu comentário no feed, eu já até enjoei de pedir, porque a maioria das pessoas não deixa comentário nas postagens do feed, que eu vou fazer agora, tá? Eu vou desligar a live e fazer as postagens, porque ele tá nesse celular, a postagem aqui eu já deixei em rascunho, eu só vou lá e vou decolar. E uma ótima segunda-feira, e cuidado com a fuga dos ratos. Alô você, o comentário é legal para eu saber como é que tá as lives, tá? Alô você.